Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Seja muito bem-vindo ao canal É Pra Jesus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, Santo. Canal É Pra Jesus com Bruno Delgado. Esse canal foi criado para você que está aí do outro lado me assistindo. Uma promessa em que eu fiz para Deus de entregar a palavra de tudo que eu sei, que não pode ficar escondido, porque o que eu sei, muitas pessoas ainda não sabem. Então nós temos que entregar o nosso conhecimento para as pessoas. E depois de Deus me tirar de uma dificuldade muito grande, eu fiz uma promessa que iria entregar aqui para você que está aí do outro lado me assistindo, uma mensagem do Senhor junto do meu talento, que é o cavaquinho. Na pregação de hoje, nós vamos estudar sobre o primeiro livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita por 66 livros, várias e várias instruções para a sua vida nos dias de hoje. E hoje nós vamos ler Gênesis, bem no início, na criação do mundo, em que eu vou te entregar 3 elementos que, há muitos anos atrás, na criação do mundo, hoje em dia, ainda está no seu dia a dia. Abre a sua Bíblia em Gênesis 3, 1, versículo 7. Também no início, na sua Bíblia, eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformada. O título da nossa mensagem de hoje é As dificuldades existem desde a criação do mundo e as suas emoções determinam o nível da sua dificuldade. O livro de Gênesis nos ensina sobre a criação do mundo e foi na seguinte ordem. No primeiro dia, Deus criou a luz, viu que a luz era boa. O mundo era formado por água e trevas e o Espírito Santo pairava sobre as trevas. Então Deus criou a luz e viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus fez a separação da água entre o solo e o céu, chamando aquele espaço ali de céu, as separações das águas. No terceiro dia, Deus acumulou-se a água em um só lugar, e o lugar seco se chamou terra. E na terra, Deus fez toda a vegetação. No quarto dia, Deus criou 2 luzes poderosas, em que a luz maior dominaria o dia e a luz menor dominaria a noite. E ali foram também criadas as estrelas para iluminar a noite. Essas luzes também foram criadas para poder organizar o tempo, para nos dar as estações, os anos, os dias, quando começa, quando termina, o tempo, o segundo. No quinto dia, Deus criou os animais para ficar na água e também as aves para planar nos espaços, com a seguinte ordem aos animais: multiplicai-vos. No sexto dia, Deus criou os animais silvestres, os animais domésticos e os animais que rastejavam, dando-lhes a seguinte ordem: multiplicai-vos. Muito importante também no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. E aqui veio uma grande ordem de Deus, em que o homem e a mulher seriam governantes de todos os animais existentes, tanto na água, quanto no ar, quanto na terra. O homem veio para ser racional,
para ser dominante a todos os animais. E no sétimo dia, Deus descansou. Essa foi a sequência da criação do mundo. Um pouco mais à frente, ainda em Gênesis, já surgiu 3 elementos principais em que hoje afeta na sua vida também. Esses elementos são os sentimentos, as regras e as consequências. No livro de Gênesis 3, do versículo 1 ao 7, diz assim: A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente diz que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aqui, a serpente já estava confundindo a mente de Eva. Eva responde: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Então Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. Essa era uma ordem direta. Não toca, nem coma do fruto. Se fizer isso, vocês morrerão. Então a serpente diz a Eva: É claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Olha que bacana o que a Bíblia nos diz. A serpente contou uma história, a mulher, vendo o fruto, escutando a história, ela desejou ter a sabedoria, desejou ter o poder de Deus. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Imediatamente, ao comer, perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Até aqui. Que perfeição que a Bíblia nos deixa. Onde existiu uma regra, onde Eva foi dominada pelas emoções, comeu do fruto, burlou a regra e depois veio a consequência. Pecado é pecado. Erro é erro. Mas existe um nível de consequência. 3 coisas aqui acontecem até hoje na sua vida. Com o sentimento, na época, a serpente fez com que a Eva imaginasse, flutuasse nas maravilhas se ela comesse e pudesse ter o poder de Deus, poder ver o parte do bem e do mal. Com isso, ela caiu, ela errou, descumpriu a regra. Ela estava no paraíso, ela podia tudo, menos comer do fruto proibido. E a consequência dela foi a dor da sua gravidez. Com dor, você dará à luz. Seu desejo será ao teu marido, ele te dominará. Se você é mãe e eu e minha esposa atualmente estamos grávidos, a gente sabe o que é uma mulher passar mal quando está grávida. Nós estamos pesquisando direto, estamos vendo sobre parto normal. É muito doloroso. As mulheres que sofreram parto normal estão entregando testemunho para gente que é uma dor surreal. Claro que existe 2 tipos de dores. Aquela dor em que você fica sofrendo nela durante tempos grandes, pode ser anos, meses, como você também, ao ganhar o neném, é uma dor que depois você vai se esquecer, vai ser uma dor, vamos dizer, gostosa. Então, por conta do erro, até hoje nossas gerações sofrem para ter neném. Tem mulheres que sentem muito mal, sentem muitas dores. Tem mulheres que falecem ao dar a criança, ao dar o neném, por vários motivos. Tem mulheres que perdem o neném e sofrem tanto dor emocional quanto dor carnal. Nesta época, a serpente foi na mulher
porque já sabia que o homem não ia cair na tentação. Só que o homem se entregou para a mulher. Então a serpente vai na mulher para a mulher entregar o homem. É isso que acontece na sua vida hoje. Você, homem, é o sacerdote da sua casa. Você tem que ser mais firme que a sua esposa. Você tem que procurar mais a palavra de Deus do que a sua esposa, porque você é o alfa da casa. Você é o líder. Você não pode deixar com que uma serpente chegue para ela e domine ela, porque você ama ela e ela pode te dominar e te entregar para a serpente. Aqui, quando Adão peca e come o fruto da mão da Eva, que ele descumpriu uma ordem que não era para comer o fruto, o que acontece nos dias de hoje? Deus fala: maldita é a terra por sua causa, Adão. Por toda a vida terá que ter muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Para conseguir alimento, você vai ter que suar e morrerá, pois da terra foi criado e para a terra voltará. A regra era simples: se comer do fruto ou tocar no fruto, vai morrer. Adão tocou e comeu no fruto. Não significa que ele morreu imediatamente. Depois de 930 anos, Adão morreu. Viveu bem, 930 anos, por glória. Não consigo nem imaginar. Hoje em dia a gente está mais ou menos na estabilidade aí de 80 a 100 anos, dependendo de como é. Mas foi cumprido, porque Deus não mente. Temos que tomar cuidado, porque sempre vai existir uma serpente em nossa vida para poder confundir as nossas emoções. Hoje você entrega as suas emoções porque alguém não te cumprimenta, você fica montando história na sua cabeça que aquela pessoa está mal com você porque ela não te cumprimentou em um ambiente. Eu estou aprendendo muito hoje em dia em que montar história em nossa cabeça complica muito as nossas emoções. Às vezes a gente vê um acontecido, a gente vê uma questão e a gente fica, ai meu Deus, será que está pensando isso de mim? Nós deixamos de produzir, nós travamos muito a nossa carreira por pensar o que o outro está pensando. Temos que vigiar muito essa parte, que isso é muito perigoso. Pensar no que o outro está pensando. Às vezes você chateia uma pessoa com uma palavra e aquela pessoa vai para casa e fica montando histórias e histórias do porquê você fez isso com ela. Sendo que para você que falou, foi insignificante, você nem lembra. Eu me lembro que uma vez eu fiquei 2 anos sem conversar com uma parente minha, uma parente que morava na casa de baixo, tínhamos convivência direto. Mas pelo simples ato de estávamos na praia, aí no dia de vir embora eu coloquei meu tênis no tanque para poder lavar o tênis e vi que o tênis é limpinho. Mas no tempo que eu fui na cozinha e voltei, na hora que eu voltei ela tirou meu tênis para lavar algumas roupas dela. E ali a gente começou a discutir por causa de 5 minutos de lavar um tênis e lavar uma roupa dela. Nós discutimos, batemos boca, ficamos 2 anos sem nos comunicar. Foram 2 anos sem um olhar para a cara do outro, por causa de um simples ato bobo, onde os dois foi para casa montando histórias, inventando que isso, que aquilo. Me lembro também um amigo que uma vez ficou 15 anos sem conversar com a irmã dele, por causa de uma brincadeirinha boba. Esse amigo estava com o sobrinho dele no colo e a irmã dele estava fazendo umas brincadeirinhas bobas, brincadeirinha boba. E ele tá, para que vai machucar o menino, para que vai machucar o menino. Machucou o menino sem querer na brincadeirinha boba. O irmão, agressivo, deu um soco na irmã que acabou sangrando um pouco da boca. E eles ficaram 15 anos sem ter contato, sem conversar por causa disso. Foram ter contato agora porque essa irmã adoeceu. Você tem noção do que é 15 anos sem ter contato com o irmão por causa de uma brincadeira? Sendo que, mesmo se você tiver certo para você na sua mente, você pode chegar e pedir um perdão. Esse conhecido podia pedir um perdão. Olha, desculpa, você que brincou, mas eu te acertei, me perdoa pelo ato.
Ou a própria irmã poderia ter chegado: "Pô, meu irmão, desculpa, eu exagerei na brincadeira, você pediu para me parar". O que que 15 anos poderia mudar na vida? Porque quando você faz alguma coisa nesse nível, não atinge só vocês. Ali, entre irmãos, com certeza atinge a mãe e o pai, porque a mãe e o pai não quer ver um irmão brigado com o outro. São três elementos que hoje na sua vida faz toda a diferença. Existem regras, existem princípios no mundo em que nós não podemos quebrar. Se você quer ter uma vida melhor, uma vida de paz e prosperidade, você precisa cumprir princípios que estão aqui na Bíblia. É honrar pai e mãe, não desrespeitar um líder, uma autoridade. Se você está no avião, a aeromoça é uma autoridade sobre você. Você não precisa nem ser crente para poder saber sobre vários princípios. Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar. São erros em que, se a sua carne faz, porque você veio de um passado frustrante, de um passado avassalador, você é carne. Você pode errar, mas você não pode se manter no erro. Se manter no erro é fatal. Bruno, como que eu saio de um pecado que eu estou vivenciando e vindo de muitos anos? Você vai fazer propósito e jejum. Se você é um cara que quer mudar de vida, mas, por exemplo, você é viciado em bebida alcoólica, começa a fazer jejum e propósito. Se você bebe todo dia, começa a tirar um dia sim, um dia não, durante uma semana. Depois você tira durante uma semana inteira, durante o mês todo. Depois você tira um mês durante o ano todo. Eu tenho certeza que quando você tirar um mês, a sua vontade carnal vai ser bem menor. E ali Deus vai te mostrar tantas coisas nesse meio que você consegue substituir a bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de vício que você tem em matérias e obras para Ele. É isso que eu estou passando. Eu estou fazendo jejum e propósitos para menos carnalidade e mais espiritualidade. Não é fácil, porque Jesus amassa. Jesus te mostra que quando você estiver lá em cima, você nunca vai se esquecer dele, pelas dificuldades que você está passando nos dias de hoje, que você está vencendo, entregando suas emoções, seus prazeres momentâneos para Jesus. É tudo uma etapa em que você vai curar o seu corpo das coisas ruins que você já fez na vida ou que você está fazendo até hoje. Há sim chances para você. Não deixe que a consequência da quebra de regra, junto com o sentimento, cause frustrações. Eu tenho um outro conhecido em que ele burlou a regra, ele teve uma consequência, e nessa consequência ele ficou com um sentimento por 7 anos pesado. Ele estava em um trânsito com a moto e 3 segundos, 2, 3 segundos, ele avançou um sinal vermelho em que ele achou que ia dar tempo, onde veio um outro carro e colidiu. E ele me falou que durante 7 anos ele sentiu muita dor na perna. Graças a Deus, não precisou amputar, mas ele teve um acidente gravíssimo, amassou toda a perna. Ele sentiu muita dor durante 7 anos, porque ele burlou uma regra de sinal vermelho. E durante 7 anos ele se sentiu culpado por isso. Ele teve uma consequência de 7 anos por ter tomado uma atitude de 1, 2, 3 segundos. Eu me lembro que em 2022 eu tive que tomar uma decisão na minha vida, onde eu tinha um emprego muito bom, ganhava mais de 7 salários mínimos, já tinha casa própria, carro próprio, moto. Usava o meu talento cavaquinho para tocar no mundo. Ganhava muito dinheiro, muito sucesso, muita fama. E Deus sempre falando comigo. Na época eu não sabia que era Deus, mas alguma coisa na vida sempre falava comigo. Bruno, quer continuar nessa vida?
ou quer ter uma vida digna, quer salvar seu relacionamento, porque enquanto eu estava abraçando o mundo com as coisas que ele me dava, eu estava perdendo meu relacionamento. Eu estava me afastando da minha família, perdendo contato com pai e mãe. E o mundo sempre falando, Bruno quer continuar, Bruno quer continuar. Mesmo já cumprindo alguns princípios, uma hora ela falou comigo, Bruno, você tem uma semana para resolver. Quer continuar nessa vida? Pode ir. Eu não sei nem qual seria o meu futuro se eu tivesse continuado. Ou você vai abrir mão de tudo, vai salvar seu relacionamento e vai começar a empreender com sua esposa. Em uma semana, eu larguei esse emprego que eu ganhava muito bem para começar a ganhar R$ 1.000 ao mês. Automaticamente tive que vender carro e moto para poder quitar as dívidas, para não ficar no vermelho. Para começar a fazer uma coisa que eu nunca imaginei. Eu era da rua, fazer rolo aqui, biscatinha ali, ganhar um dinheirinho aqui e faz serviço e sobe e desce. Ganhava muito bem da maneira errada. Para começar a empreender da maneira certa, aceitar Jesus e começar a ganhar pouco. Mesmo assim sobreviver, mesmo assim fortalecendo a mente. Conheci sobre pessoas. Temos o hábito de estudar sobre muitas coisas no mundo, mas a gente esquece de estudar sobre o ser humano, que é o ser existente em que a gente tem mais contato, é o ser humano. Saber sobre o seu temperamento, saber sobre as suas feridas emocionais, saber sobre os seus sabotadores, é o que faz quando uma dificuldade chega, você consiga obter respostas e resolvê-la sem se assustar, sem ter depressão, sem se afundar em um vício. Isso é uma sabedoria. É isso que a Bíblia nos ensina, em que lá atrás já existia essa confusão mental, essa confusão de você burlar uma regra e de você ter a consequência depois. Você pode tomar uma atitude em que a consequência seja muito grande, como uma atitude em que a consequência seja pequena. Mas não se esqueça, pecado é pecado, erro é erro. Fique com essa reflexão nessa noite maravilhosa. Que Jesus possa te abençoar em todo o seu ministério. Nunca desista. Eu estou passando por um processo de fazer tudo isso que eu estou falando com vocês para poder melhorar cada vez mais. Sou ser humano, posso errar, mas não vou viver no erro, porque eu quero uma eternidade no céu com Jesus. Faça o melhor que você tem para poder fazer. Se você não é grato com um pouco, se você não ajuda com um pouco, o muito você não terá. Se você não cuida do que você já tem, por mais que o do vizinho é melhor, o do fulano, o do cicrano foi mais abençoado, o seu é o seu, a sua é a sua. Cuide, trata com carinho, faz um diálogo maneiro. Vai ter dia que você não vai acordar muito bem, troca uma ideia. Hoje eu não estou bem. Conte, solte. Hoje eu não estou bem porque ontem aconteceu um negocinho mínimo lá que me chateou. Porque a pessoa que está do outro lado, ela nem imagina que aquilo chateou ela. Às vezes é isso. Vou contar um caso para vocês aqui. Minha esposa, quando fazia faxina em casa, ela deixava o lixo no cantinho. E quando eu chegava da rua, aquilo me chateava, me doía de ver a casa toda faxinada, mas o cantinho tá ali ainda, com lixo. Eu tinha a opção de juntar ou esperar ela juntar. Mas eu ficava horas remoendo aquilo. E ela perguntando: o que foi, amor? Tá esquisito. Não tem nada, não. Porque eu já tinha falado para ela um tempo atrás que eu não gostava daquilo. Mas passou-se um tempo, ela se esqueceu e eu não lembrei ela de novo. Às vezes eu deixava de curtir uma noite maravilhosa por conta daquilo. Uma bobeirinha simples, um diálogo que eu podia ter falado e ela ter se atentado mais. A vida está aí, basta você querer viver nela bem ou não.
Porque quando você tá chateado, você tá nervosinho, Deus não se importa não, tá? Vai chutar a parede, ó, tanto fez, tanto faz para Deus. Faça a sua parte, cumpra o seu propósito, plante o bem, regue o bem para colher o fruto do bom. Fico com essa reflexão. O canal é para Jesus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque todo mês tem mensagem nova para você escutar. E aqui eu entrego essa música maravilhosa. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.